Boa noite, meu povo. Boa noite, gente legal. Tudo bem com vocês? Então, olá, César. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante para o momento, porque nós estamos vivendo a era da informação. E isso até se manifesta na forma da quantidade de conhecimento que nós temos acesso através da internet. Ou seja, nós podemos ter acesso a conhecimentos aprofundados em vários assuntos e, dependendo do quanto a gente aprofunda nesses assuntos, eu posso ter um benefício muito grande como especialista em alguma área ou como uma expertise que eu não tinha antes e agora eu tenho. E, de repente, a gente vê uma demanda de conhecimento muito grande para ser consumido. E aí aparece a tal da Ritalina, né? O metilfenidato, que é um psicoestimulante usado para tratar TDAH. E muitas pessoas estão usando a Ritalina para melhorar o desempenho nos estudos. Será que isso dá certo? É sobre isso que a gente vai conversar isso também. E nós vamos falar também sobre o próprio TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Olá, boa noite, Leonardo, João, Cláudia Patrícia, oi, boa noite, Ivani, Rosângela. Eu estou transmitindo ao mesmo tempo pelo Facebook e pelo Instagram, ok? Se alguém tiver alguma dificuldade de conexão por um dos dois, tenta ir pelo outro. Então, às vezes eu vou falar sobre algum comentário que não está na linha de comentários que você está, mas deve ser porque eu estou falando da outra linha de comentário do Instagram ou do Face. Oi, Léo, tudo bem? Então, quem é que não conhece ou que não tem um parente ou que pelo menos já não conviveu um pouquinho com aquelas crianças meio inquietas? E aí as pessoas falam, tá com bicho de carpinteiro, né? Aquela criança que não para. O que é o TDAH? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma alteração no lobo pré-frontal, na dinâmica de um neurotransmissor chamado dopamina. Então, o lobo pré-frontal ele está relacionado com o comportamento. E nós vemos que essa alteração causa 3 alterações principais em quem tem o TDAH, que é justamente a impulsividade, a inquietude, ou seja, a hiperatividade e a falta de foco, falta de capacidade de concentrar-se, ou seja, o que a gente chama de desatenção. Olá, boa noite, Daiane Godinho, tudo bem? Luiz Guilherme, sejam todos bem-vindos, Fernanda. Então, a criança ou adolescente com TDAH, antes de falar muito do TDAH, eu vou falar da importância da gente estar falando disso. 5 a 6% da população de crianças e adolescentes apresentam o TDAH. Desses 6%, aproximadamente 1/3, 25 a 30%, segundo alguns estudos, vai manter a doença na vida adulta. 70%, felizmente, 70 a 80% revertem a doença na vida adulta. Então, pode ser que você se lembre de algum primo, de algum familiar, que era aquela criança tentada, que quebrou braço, quebrou perna, caiu, deu tudo quanto é tipo de ponto, e agora está na vida adulta e consegue manter o foco, trabalha bem, estuda, fez faculdade. Por quê? Porque na maioria das pessoas, realmente, o TDAH se reverte. A pessoa, depois de algum tempo, consegue ter a capacidade de focar e a capacidade de se quietar, digamos assim. E aí, o que acontece? Muitas vezes, as pessoas acham que a criança ou adolescente com TDAH, ele é agressivo. Nem sempre. Pode acontecer por conta da impulsividade. Ou seja, o que é o impulso? A impulsividade é o descontrole da capacidade de esperar um pouquinho. Então, o
tempo entre o pensamento e a ação, ele é reduzido. Então, na hora que a criança, ou o adolescente, ou o adulto com TDAH pensa, ele já fez. Então, isso, em criança, pode resultar num pouco mais de agressividade. E aí surge até uma diferenciação importante de fazer com o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que é diferente, que gera uma agressividade, mas é uma agressividade que se mantém. A criança mantém-se ressentida, diferente da pessoa que tem TDAH, que muitas vezes ele comete um ato impulsivo e daqui a pouco ele nem lembra e está conversando com outra pessoa normalmente. Aguiar 9135, boa noite. Então, é exatamente disso que eu estou falando, viu, Aguiar? Que o TDAH, ele pega uma parcela grande das crianças e dos adolescentes. E nós, como em tudo na psiquiatria, nós sofremos ainda um pouco de preconceito. Não, criança, ela é só um pouco agitada mesmo, ela é só peraltice mesmo. Não, é o pai e a mãe que não soube dar limite. Entende? Esse tipo de comentário, muitas vezes, atrasa a possibilidade de uma intervenção, que ela é apropriada e é importante. Para pensar. A infância, a adolescência, até mais ou menos 20, 21 anos, é uma fase de formação da personalidade, formação das capacidades intelectuais, das capacidades de relacionamento interpessoal. E se a criança tem uma desatenção, uma dificuldade de manter o foco, se ela tem uma impulsividade exagerada, ela perde um momento de aprender. Então, não tratar o TDAH quando é necessário pode trazer uma consequência de perda cognitiva e perda de habilidade social para essa pessoa na vida adulta. Então, muitas vezes é necessário se tratar na infância e na adolescência, e como 70%, 80% dos casos se revertem na vida adulta, não precisa mais tratar. Mas se não tratar na infância e na adolescência, isso pode gerar um mau efeito para o futuro intelectual dessa pessoa. Boa noite, minha mãezinha, Sueli, beijo no coração. Rosilene, Joyce Antônia, sejam todos muito bem-vindos. Podem ir colocando aí os comentários, algo que vocês tenham vivido em relação a isso, alguma dúvida que tenham, ok? Doutor Nilo, seja bem-vindo, Daniel. Então, continuando no contexto da importância desse assunto e da importância do tratamento. Mais para frente a gente vai falar mais sobre a medicação e sobre os contextos de abuso que estão acontecendo hoje em dia. Então, se eu trato o TDAH no momento certo, eu tenho a preservação de uma capacidade intelectual dessa criança. Caso contrário, eu posso ter perda cognitiva. Ok? Para quem está chegando agora, eu vou repetir que o TDAH atinge 5 a 6% das crianças e dos adolescentes. E que na vida adulta, aproximadamente um terço, um quarto, 25% a 30%, se mantém com o déficit de atenção ou a hiperatividade. Na criança, é mais predominante o diagnóstico no menino. As meninas têm menos TDAH na infância. Já na vida adulta, a proporção do TDAH no homem é a mesma da mulher, ok? Alguns estudiosos falam que isso se deve mais a uma dificuldade de diagnóstico nas meninas. Por quê? Porque existem dois tipos de TDAH. O TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com predominância de hiperatividade, e o TDAH com predominância de desatenção. E os meninos, a maioria predominam em hiperatividade, que é mais fácil de ser identificada. E as meninas predominam em desatenção, o que é um pouco mais difícil de ser identificado, porque ela é mais quietinha. Ela é mais quietinha, mas aí o desempenho escolar não é bom.
você fala com ela, às vezes ela não escuta. Isso traz prejuízos, traz problemas. Mas como não incomoda muito, e fica assim, não, é porque ela é meio lerdinha mesmo, né? E muitas vezes não leva a um tratamento, porque não incomoda muito. Então, acredita-se que a proporção nos meninos e nas meninas até seja a mesma. Porém, os meninos são mais diagnosticados por serem mais hiperativos. O que é hiperatividade? É uma inquietude física e mental. Pensamento a 100 por hora. Fisicamente não consegue ficar parado. E o que é a desatenção? O predominante desatento, ele quase não tem muita hiperatividade física, inquietude física. Mas ele não consegue manter o foco. Ou seja, a professora está falando ali, passa um passarinho voando, ele olha. A mãe está falando, explicando alguma coisa, pedindo para dar algum recado. A televisão está ligada lá, ele olha lá na televisão, lá atrás. E por um outro lado, nós sabemos também que a pessoa que tem TDAH pode apresentar hiperfoco nos conteúdos de preferência. As coisas que ela é apaixonada, as coisas que ela gosta, ela pode focar, às vezes por horas a fio, e não escutar nada à volta. Por exemplo, desenho animado, jogo online, né? Porque os jogos, a criança está ali sentadinha, mas ela está em plena atividade mental e dentro do jogo, o personagem dele dentro do jogo, ele está movimentando o tempo todo. Então, muitas vezes, o TDAH não consegue assistir um filme inteiro, isso é verdade. Mas, quando é uma coisa que ele adora, ele pode conseguir. O TDAH não consegue ficar sentado muitas horas. Mas, se tiver num jogo de videogame, pode ser que ele fique sentado várias horas, e muitas horas, com o que a gente chama de hiperfoco, que pode acontecer também. Vamos ver aqui. A Viviane Damasceno, boa noite, Viviane. Obrigado pela participação aí. Até hoje tenho dificuldade de me concentrar. Sim. Você teve diagnóstico? Você já fez algum tratamento, Viviane, em relação a isso? Que você diz até hoje. Tá, aqui em cima está o seu comentário, desculpa. Eu acho que fui uma criança hiperativa. O que acontece? Nós nos utilizamos de questionários bem específicos para identificar se a pessoa tem o TDAH. No adulto, por exemplo, é de suma importância que eu investigue como foi a infância dessa criança, desse adulto. Porque o TDAH, a criança já nasce com ele e já manifesta desde muito novo. E a tendência é que ele diminua em intensidade. Então, muitas vezes chega um adulto com queixa de desatenção, como chegou, inclusive hoje no meu consultório, que a queixa principal era dificuldade de manter o foco e dificuldade de concentrar. E aí, na investigação, a gente pergunta da infância. E ele não tinha um histórico de inquietude física, nem um histórico de dificuldade de concentrar na infância. Era algo que estava acontecendo de um ano para cá. E aí, no decorrer dessa investigação, eu identifiquei que esse paciente, ele tem, na verdade, um quadro de ansiedade generalizada. O que acontece? Que diminui a capacidade de focar também. Boa noite, Fabiana, Viviane. Boa noite, Tiesa Nascimento. Sejam todas muito bem-vindas. Então, é comum, hoje em dia, as pessoas acharem que têm a desatenção, a dificuldade de manter o foco e aprendizado, mas ele estar vivendo um contexto de ansiedade ou de pressão do próprio meio. Nós temos aí digamos assim, nós temos uma sociedade hoje em dia que pressiona demais por digamos assim, por produtividade, por desempenho. E quando nós temos esse excesso de cobrança por desempenho, nós podemos ter o estresse e a ansiedade, o sofrimento antecipatório, porque se eu não tenho o desempenho que todo mundo está me cobrando,
eu posso viver um certo medo, entende? De ser taxado de ineficiente, ou de incapaz, ou de incompetente. E aí a pessoa vive numa sequência onde ele quer aumentar a produtividade de uma forma extraordinária. E a nossa capacidade de aumentar a produtividade, ela tem um limite. E é aí onde ela esquece. Vamos supor que ela tenha 5 frentes de ação. Por exemplo, um empresário tem 5 empresas. E ele quer controlar todas as 5 empresas de uma vez. Como que ele vai conseguir ter atenção em todas? Então, muitas vezes ele não consegue ter foco porque existe um excesso mesmo de informação. A gente vive hoje em dia um excesso de informação. A Sayuri Monteiro está comentando aqui. Quem está chegando agora, eu estou transmitindo ao mesmo tempo pelo Face e pelo Instagram. Oi, Tiessa. A gente ri juntos também, Tiessa. E o déficit de atenção pode passar desapercebido enquanto somos crianças? Sim. O que a gente mais vê acontecer é os especialistas comentarem que há uma subnotificação, ou seja, um subdiagnóstico. Então, existe uma quantidade muito grande de pessoas, de crianças e de adolescentes, que têm o TDAH e não são levados a um tratamento. Então, eram as crianças que eram ditas no passado desobedientes, né? Inconvenientes, eram crianças ditas atentadas, né? Por quê? Porque são crianças que não param, são crianças que têm uma impulsividade muito grande, não conseguem se concentrar. Você fala alguma coisa para ela, daqui a pouco ela não tem isso muito bem guardado na mente e ela repete o erro do qual você pediu para ela não repetir. E aí o que acontece? Nós temos uma melhora muito grande com o uso da medicação. Então, nós temos uma experiência de melhorar o desempenho escolar da criança. Da criança, por exemplo, 10, 11 anos, 5ª, 6ª série, onde, inclusive, o conteúdo escolar aumenta muito, muito nessa fase de 5ª e 6ª série. Começa a ter um desempenho baixo. Às vezes ela conseguiu segurar as pontas até a 4ª série, com notas medianas, aí de repente a cobrança aumenta, o conteúdo aumenta e o desempenho escolar começa a diminuir demais. A gente tem o desempenho escolar como um fator também de avaliação para saber sobre o TDAH. E após o tratamento, essas notas, elas vão de 3, 4 para 7, 8. Entende? Por quê? Porque ela consegue novamente sentar e estudar. Sentar e assistir a aula. Ela tem a inquietude contida. Impressionantemente, o remédio é muito eficiente. E eu tenho um paciente também, estudante de medicina, inclusive, que tem um histórico de TDAH na infância e adolescência, não foi tratado. Ele veio a mim para tratar ansiedade. Tratamos a ansiedade e melhorou muito da ansiedade, mas, e aí, a princípio, como o quadro maior dele era de ansiedade e depressão, nós concluímos que a desatenção dele, ele não é hiperativo, ele é predominante desatento. A gente concluiu que a desatenção dele era por conta da redução da energia que a depressão traz e também por conta do excesso de preocupação que a ansiedade traz, o que diminui o foco e diminui a concentração também. E aí o que acontece? Nós iniciamos o tratamento para depressão, ele estava muito bem da depressão, e aí ele entrou numa fase do internato, onde a cobrança aumentou demais, a quantidade de trabalho aumentou demais, e ele começou a ter problemas novamente com dificuldade de concentração, sem sintomas de depressão e sem sintomas de ansiedade. O que acontece? Nós iniciamos nesse momento o tratamento com o psicoestimulante, que trata a dificuldade de concentração, e aconteceu a mesma coisa que eu descrevi. Ele estava com notas baixas, abaixo de 5, e com a medicação ele conseguiu voltar a ter 7, 8 as notas que ele tinha antes. Então, o TDAH, a desatenção, ela é uma doença que tem vários graus de gravidade. O mais grave, na infância e na adolescência,
é o que geralmente persiste no adulto. A gente tem também um conhecimento de que o TDAH, a pessoa com TDAH, ela pode ter o QI até um pouco mais elevado do que a média, onde? Na área de interesse, naquela coisa que ele gosta. No assunto que ele gosta, ele consegue se desenvolver e ter plena capacidade, pleno sucesso de realização dentro daquela capacidade. Até porque ele tem uma característica de, no contexto que ele é apaixonado, de ter hiperfoco. Ou seja, é até difícil fazer ele pensar em outra coisa, porque ele foca naquilo ali e fica concentrado naquilo, né, por um grande período e tem um desempenho maior com isso. Ok? Vamos ver aqui as participações. Sueli Dias. Sueli está dizendo, eu perdi o começo da matéria. Beleza, Sueli, depois essa live fica 24 horas no Instagram e vai ficar também na minha página do Face, ok? Dr. Jim. E aí depois você assiste o comecinho, que foi onde eu falei sobre o básico, né, que é a impulsividade, a hiperatividade física, né? A impulsividade é não saber esperar. A hiperatividade é a inquietude física. E a desatenção é a dificuldade de manter o foco por algum período. Então, isso é o básico, né, que a gente observa. E falei também que deve ser investigado por um psiquiatra para investigar a possibilidade de depressão e ansiedade, que também diminui a capacidade de foco, de memorização, então, principalmente no adulto. Tá bom? Olá, Gabriel Ferreira, seja bem-vindo. Fernanda Dias está comentando aqui. Passe também por um período de depressão e depois aconteceu isso comigo. Fiquei um pouco de dificuldade de concentração. Sim, foi exatamente o que eu falei. Que a depressão, ela muitas vezes diminui a energia, diminui o foco e a capacidade de concentração. Tá bom? Muito obrigado pela participação. Oi, Cristiane Montureu, a minha coach. Beijo para você. Vamos ver aqui. Para quem está chegando agora, eu estou transmitindo ao mesmo tempo pelo Face e pelo Instagram, tá bom? Aí, às vezes, eu fizer um comentário, é porque está no outro aqui. Então, a Sayuri Monteiro está comentando aqui pelo Face. Doutor Dinho, o déficit de atenção pode passar desapercebido enquanto somos crianças? Isso eu já respondi. Sim, é o mais comum acontecer. Silvaninha, dos grupos de Brasília. Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação. Ótimo ter você aqui. Compartilha lá no grupo, gente. Quem está aí assistindo, clica lá, dá um like, compartilha, prestigia o nosso trabalho aí. A Lúcia está perguntando, com crianças pequenas também se usa medicamentos? Sim, mas geralmente acima dos 6 anos. Abaixo disso, toda criança já é um pouco desatenta. Toda criança já é um pouco seletiva no foco. Então, uma criança de 5 anos, se você quiser explicar uma coisa que ela não tem interesse, ela não vai ter atenção, entende? Então, acima dos 6 anos, geralmente que a gente vai estar usando a medicação, 5, 6 anos. Sim, a gente já usa a medicação acima dos 5 anos. Antes de falar do tratamento, eu vou explicar sobre as causas. Por que uma pessoa desenvolve hiperatividade? Porque existe uma tendência genética. Essa pessoa, com certeza, tem algum familiar que era hiperativo ou tinha algum outro transtorno mental. Quando eu falo transtorno mental, gente, não é só psicose, alucinação, confusão, não. Uma ansiedade é um transtorno mental, uma depressão, mesmo leve, é também chamado um transtorno mental. Então, a gente sabe que os transtornos mentais, eles se intercalam nas gerações. Então, às vezes, eu tenho uma pessoa que tem um tio com ansiedade generalizada e pode ter TDAH, pode ter esse aumento da probabilidade de desenvolver a doença cruzadamente com outros transtornos. Ansiedade, depressão, TDAH, ok? Então, existe uma causa genética muito bem definida, o TDAH. Na maioria das vezes, a gente tem familiares outros com hiperatividade e desatenção. E nós temos um fator ambiental também. Mas que ele é menos importante.
Inclusive, Viviane Damasceno está me parabenizando aqui. Muito obrigado, Viviane. Seu trabalho é maravilhoso. Fico feliz demais que vocês estão gostando. Tá bom? Faço isso aqui é por vocês mesmo. Então, o TDAH, ele acaba que a gente pode tratar na infância, na criança, sobre as causas ainda. Uma causa genética e uma causa ambiental. Então, uma infância sem referência de pai, principalmente, que é a figura que transmite mais a autoridade e o controle, pode aumentar o sintoma, pode fazer precipitar aparecer a doença. Ou seja, inclusive, eu trabalho com as constelações familiares também, e a gente sabe que o TDAH, no contexto sistêmico, a criança está desatenta ou inquieta em busca do pai. Né? Então, a constelação familiar, ela até concorda com essa questão de uma dificuldade de limites dos pais, principalmente a ausência do pai, ela vai aumentar a probabilidade da criança desenvolver e aumentar a probabilidade da criança ter mais sintomas. Ou seja, ela vai agir de uma forma mais liberada, ela vai, de uma certa forma, se controlar menos. Porque existe a possibilidade do adolescente e do adulto ter uma psicoeducação e estar se observando. E, através dessa autoobservação, um autocontrole. Então, além do remédio, que é fundamental, não tem como tratar um TDAH sem remédio. Porque, por exemplo, ansiedade, depressão, tem pessoas que conseguem um resultado muito bom só com psicoterapia. Sim. Mas o TDAH, ele vai ajudar, a psicoterapia vai ajudar mais em características da personalidade. A psicoterapia ela não vai diminuir os sintomas de inquietude física ou não vai melhorar a capacidade de foco. Entende? Então, o tratamento com medicação e psicoterapia é o que mais ajuda, é o de primeira escolha. Então, um outro detalhe sobre o TDAH. Me veio uma coisa, mas agora eu esqueci. Vamos ver aí os questionamentos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem algum relato que queira colocar aqui com a gente? Eu estou por conta de vocês. Ok? Então, para quem está chegando agora, eu falei também de que muitas vezes quadros de depressão e de ansiedade trazem a desatenção, mas não é um TDAH. Ok? Então, é necessário que um psiquiatra identifique isso. O Gabriel Ferreira está fazendo um comentário aqui. Na infância, sofri com o aprendizado. Não tive tratamento. Ao crescer, percebi algo errado, procurei tratamento, mas parei. Não queria conviver na dependência de remédios. Ótimo comentário, tá? Até para a gente entrar na questão do tratamento, que a gente já está com 28 minutos de live, então vamos entrar no tratamento e na Ritalina, que é uma coisa que a gente precisa falar. A alteração neurológica do TDAH, ela é o que determina os sintomas. Olha que incrível. A pessoa que toma o psicoestimulante e não tem TDAH, ela fica agitada. É um psicoestimulante, é uma anfetamina, é um derivado de anfetamina, os psicoestimulantes. Essa pessoa ela fica agitada, ela pode ter a ansiedade aumentada, essa pessoa pode desenvolver dependência da Ritalina, sim. Ok? Por isso é uma medicação controlada, tarja preta, receita amarela, específica, né? Mas a pessoa que tem o TDAH, quando toma medicação, pelo contrário, ela estava agitadaça e ela acalma, ela abranda aquela agitação física. Isso acontece por quê? Porque o psicoestimulante ele vai estimular áreas inibitórias do cérebro que estavam descontroladas na doença. Consegue entender?
Por que que eu defendo muito o tratamento em quem tem TDAH? Por quê? Porque além de melhorar a qualidade de vida, melhorar a produtividade, proteger o cérebro e o desenvolvimento neuropsicomotor, ela é efetiva, não causa dependência. Entende? Quem tem o TDAH, a Ritalina, o Venvance, né? Que é o Venvance é a dexanfetamina, né? Nós temos a medicação que ela não causa dependência em quem tem TDAH. E ela não causa uma hiperatividade ou um aumento do funcionamento cerebral em quem tem TDAH. Então, quem tem TDAH toma medicação e ajusta e volta para uma normalidade. Quem não tem TDAH e vai tomar o psicoestimulante, seja ele qual for, essa pessoa sim vai desenvolver dependência, vai desenvolver eventualmente euforia, que é um processo de alegria exagerada que pode acontecer. E aí o que acontece? Para quem não tem TDAH e usar o psicoestimulante, vai funcionar quase como uma cocaína. Ele vai tomar a medicação, ele que não tinha necessidade de tomar medicação, pode ter uma elevação do humor, ou seja, ter uma euforia, e logo após que passa o efeito da medicação, ele pode ter um rebaixamentozinho do humor. É onde ele vai querer mais um comprimido. Para quem não tem TDAH. Quem tem TDAH, toma o psicoestimulante e fica não só mais tranquilo, mas como fica com uma capacidade maior de manter o foco. Os estudos mostraram que para quem não tem TDAH e toma o psicoestimulante, ele não tem benefícios na capacidade intelectual. O que acontece é que, como eu acabei de explicar, a pessoa desenvolve uma certa euforia na hora que toma. E o que é euforia? É igual depois que toma umas 2 latinhas, né? Que aí a pessoa fica meio alegre, meio se achando, eu posso, eu consigo, né? O que a gente chama de autorreferência positiva, eu sou, né? Tem uma sensação de empoderamento. O que não, a pessoa que não tem TDAH. E aí ele acha que ele está mais capaz. Então, a Ritalina ou o psicoestimulante em quem não tem TDAH não aumenta a capacidade intelectual. Ela pode manter acordado, né? Porque como um psicoestimulante vai acordar. E olha só como é real a questão de que o TDAH, o psicoestimulante, ele encaixa no TDAH. Tem pacientes com TDAH que só consegue dormir se tomar Ritalina. Pensa. Então, quer dizer, o cérebro está disfuncional, está desequilibrado, agitadão. Toma o psicoestimulante, esse estimulante estimula uma área inibitória específica do cérebro, os neurotransmissores se tranquilizam, digamos assim, se equilibram, e ele consegue se manter mais tranquilo e até dormir. Ok? E nós temos também a necessidade de comentar que o transtorno, o TDAH, ele pode vir com comorbidades. Entende? O Gabriel Ferreira comentou, sentir melhoras ao tomar. Sim, Gabriel, com certeza. Então, se você, Gabriel, recebeu um diagnóstico de TDAH, e se, agora a gente fala do que separa o patológico do normal. É o prejuízo, é o problema. É nota ruim na escola, no caso da infância e adolescência. Ou é um mau desempenho no trabalho, na concentração, na memorização, excluindo-se sintomas de depressão e de ansiedade. Excluindo-se uma sobrecarga de trabalho. Considerando que a pessoa tem hábitos de vida saudáveis, que vão interferir também na concentração e na memorização, óbvio. Então, se essa pessoa tem prejuízo na concentração, se essa pessoa não consegue, por exemplo, entrar dentro do cinema e ficar o filme inteiro assistindo, né, porque tem uma necessidade de levantar, vai em um lugar, vai no outro, né, isso é um exemplo. Ela necessita tomar o remédio. E como você teve, Gabriel, melhoras, essa pessoa terá melhoras também. Então, se você teve um diagnóstico com um psiquiatra capacitado do TDAH, você tem melhorias. Não tenha medo de tomar o remédio.
porque quando bem indicado, ele inclusive protege o seu cérebro, entende? Além de melhorar a sua qualidade de vida demais. Ok? E Clarice de Fátima, sou paciente, doutor, muito bom. Beijo, Clarice, obrigado. E eu estava entrando num outro assunto e parei para comentar aí o comentário aí do Gabriel Ferreira, que é o seguinte, que em psiquiatria nós temos uma regra, que é a comorbidade. O que é isso? A comorbidade é a possibilidade da pessoa ter mais de uma doença junto, entende? Isso não é exceção, é regra. Rarissimamente alguém aparece lá para mim no consultório falando com um quadro que tenha só ansiedade. Raríssimo. A maioria tem ansiedade, comorbidade com depressão. Rarissimamente aparecer só depressão. A maioria tem depressão em comorbidade com ansiedade. Transtorno bipolar, que é o alto e baixo do humor. Rarissimamente a pessoa ter só o alto e baixo de humor e não ter ansiedade. Então, o que acontece? É muito comum, é um fator de risco para outras doenças, o TDAH. Então, quem tem TDAH tem uma maior probabilidade de ter outras doenças associadas. Depressão e ansiedade, por exemplo, que é o caso desse paciente que eu citei, que é um estudante de medicina que tinha um quadro de depressão e ansiedade que predominava. Nós tratamos o quadro de depressão e ansiedade dele, resolvido. Em um momento do curso em que ele foi muito requerido, né, os sintomas começaram a ficar mais intensos da dificuldade de concentração e memorização. E aí, onde a gente tratou, além da depressão e da ansiedade, tratamos também o TDAH e ele teve uma melhora muito grande. Entende? Não precisa dele ficar sofrendo, dele ter que repetir um período do curso, por exemplo, só para ter o prazer de bater no peito e falar, não tomei remédio. Entende? Não é bem assim. Nós temos tecnologia, nós temos uma medicina baseada em evidências científicas. Eu não estou falando nada aqui da minha cabeça. Eu estou falando de coisas que foram estudadas, ou seja, pessoas com TDAH receberam remédio, pessoas sem TDAH receberam remédio. Qual que foi a conclusão? É isso que eu estou falando. É descartado no método científico os fatores de confundimento ou os vieses, né? O viés de confusão que pode trazer alguma alteração. Então, a gente tem uma segurança de falar que o psicoestimulante é seguro para ser usado em quem tem TDAH. Repito, ok? O Arley, seja bem-vindo, Arley. Obrigado pela participação. Boa noite, doutor. O que diz dos estudantes que tomam Ritalina para estudar? Quais os efeitos colaterais desse uso contínuo? Excelente pergunta, viu, Arley? Era mais ou menos disso que eu já estava falando e eu vou complementar. Quem tem TDAH tem uma alteração no funcionamento do lobo pré-frontal relacionado com a dinâmica de um neurotransmissor chamado dopamina. E essa pessoa, quando toma um psicoestimulante, o psicoestimulante chega lá e encaixa. Ou seja, a pessoa se sente bem, se sente mais tranquila, se sente com maior capacidade de concentrar. Quem não tem TDAH e quer tomar para estudar, como você está descrevendo aí, essa pessoa corre um risco de ter dependência realmente, corre o risco, na verdade, além de correr o risco de ter dependência, ele não vai ter o seu desempenho intelectual aumentado. Inclusive, quando ele cessa o uso, ele pode ter o desempenho intelectual reduzido. Por que as pessoas que tomam acham que está dando certo? Que está usando e está dando certo para concentrar. Pode ser que uma parte deles até tenha TDAH mesmo e não tenha recebido diagnóstico. Estou falando das pessoas que tomam de forma sem acompanhamento médico, só para estudar, como você comentou aí, tá, Arlen? As pessoas que tomam, então, ela não tem um desempenho intelectual aumentado. Por que elas continuam usando? Porque a primeira coisa que acontece é tira o sono. Então, já não vai dormir. E acelera o pensamento. E a Ritalina, ou qualquer outro psicoestimulante,
a lisdexanfetamina, que é o Venvance, ela vai causar um processo de euforia. A pessoa vai ficar um pouquinho alegre demais, um pouquinho se achando, entende? Como se fosse uma anfetamina mesmo, como se fosse uma cocaína. E aí a pessoa vai ter uma sensação boa. Então ele vai achar que ele estudou e aprendeu muito mais, porque o humor deu uma exaltada. Mas na verdade ele não aprendeu mais. A gente tem medicina baseada em evidências mostrando isso. E ainda corre o risco de ter uma dependência química de Ritalina. Inclusive, eu tenho uma paciente, médica inclusive, que é dependente de Ritalina, e a gente usa a Ritalina geralmente até uns 70 miligramas, 90 no máximo, e ela estava tomando uns 25 comprimidos de 10 por dia, 250 miligramas ao dia. Ela, dependente de Ritalina, e começou a tomar Ritalina para estudar. E, coincidentemente, né, como eu disse, a comorbidade é uma regra, ela é portadora do transtorno mental, do transtorno bipolar. E aí, o que acontece? Ela usava Ritalina, aí ela entrava em euforia da bipolaridade e da Ritalina. Então, a euforia, a alegria exagerada, o bem-estar excessivo, a sensação de que pode, de que é poderosa, do transtorno bipolar, triplicava com a Ritalina. E aí, o que acontece? Na hora que cessa o uso da Ritalina, existe um período de depressão, de diminuição desse bem-estar, digamos assim. E é o que leva a pessoa a buscar novamente o uso da medicação e causar dependência. Tá bom? Então é isso, tá, Warley? Obrigado pela participação. Você está perguntando quais os efeitos colaterais desse uso contínuo. A dependência é um dos efeitos colaterais. E outro efeito colateral é o que a gente chama de efeito rebote. A pessoa vai tomando Ritalina, na hora que ele cessa o uso da Ritalina, o cérebro estava acelerado pela Ritalina. Ou seja, e o próprio cérebro tem mecanismos de dar uma diminuída na própria aceleração. E aí o que acontece? O cérebro tenta se conter o efeito estimulante da Ritalina. Quando eu tiro a Ritalina, o cérebro está fazendo aquele esforço para diminuir a atividade. E aí o que acontece? Rebaixa a atividade. Aí o que acontece? Que um efeito rebote. Do mesmo jeito que a Ritalina acelerou os pensamentos, na hora que ele deixa de tomar, o efeito rebote causa uma diminuição na atividade cerebral e diminuição até na capacidade intelectual. Então tem mais esse prejuízo, ok? Boa noite. Valdirene. Seja bem-vinda, Valdirene. Está perguntando aqui, doutor, as pessoas que têm transtorno bipolar devem tomar obrigatoriamente remédios para isso, para o resto da vida? A pergunta não está dentro do tema, tá, Valdirene? Mas é real. O transtorno bipolar, ele se caracteriza pelo alto e baixo do humor. Uma vez que a pessoa oscilou demais o humor, uma época na vida, a tendência é que ela sempre volte a oscilar o humor demais. Então, há a necessidade dela controlar o humor com remédio o resto da vida. Sim. Não tem cura. O transtorno bipolar não tem cura, tem controle. Mas, né, já que você abriu esse assunto, o transtorno bipolar, hoje em dia a gente não fala ou é ou não é. Hoje em dia a gente fala de transtorno do espectro bipolar, que existem vários graus de gravidade. Existe desde o bipolar que alucina, existe o bipolar que tem pouco prejuízo com o alto do humor e pouco prejuízo com o baixo do humor, que é a depressão. E aí pode ser que esse bipolar faça tratamento por um período, aprenda a lidar melhor com os sintomas, faça uma boa psicoterapia e, através dessa psicoeducação, ele consiga conviver com esse pouco excesso, digamos assim, entre aspas, da oscilação de humor sem remédio. Pode acontecer. Então, o transtorno bipolar, quando a oscilação é leve, a pessoa pode, de repente, ficar sem medicação e ficar controlado. Tá bom? Obrigado pela participação. Valeu, Arley. O César Full está perguntando aqui, Dr. Jim, o uso abusivo de álcool na adolescência, alcoolismo ativo,
pode mascarar de TDAH? Aos 22, fui diagnosticado por 2 médicos em Brasília. Logo depois, perdi meu pai, também alcoólatra. Sim, sem dúvida alguma, viu, César? O que acontece? A aceleração do pensamento do TDAH, ela é desconfortável. Tanto é que é comum o paciente, a pessoa que tem TDAH, ela desenvolver depressão. Por quê? Geralmente não é aquela depressão melancólica, de vazio existencial. Geralmente é uma depressão de cansaço, porque o cérebro é tão acelerado, e o corpo também, que cansa. Depois de algum tempo ele está cansado, ele está exaurido das suas forças. E o álcool, ele dá uma contida nessa aceleração do pensamento. E uma outra coisa que acontece também, que ter TDAH é um fator de risco aumentado para abuso de substâncias. Então, quem tem TDAH tem uma taxa maior de alcoolismo, uma taxa maior de gravidez na adolescência, uma taxa maior de acidentes de trânsito e outros. Então, olha só, tratar o TDAH na adolescência vai inclusive proteger essa pessoa de desenvolver o alcoolismo ou a dependência química. Por quê? Porque ele vai estar com a impulsividade controlada. Porque o que faz engravidar o que faz aumentar o risco de gravidez na adolescência do TDAH? É o impulso, é o descontrole do impulso. Né? Na hora que ela pensou em ter relação, já está lá já. Né? O que faz aumentar a dependência química nos portadores de TDAH? Na hora que ele pensou em usar droga, já está usando. Não, o tempo que ele tem entre a hora que ele está refletindo e a hora que ele está fazendo é menor. E tomando remédio aumenta esse tempo. Na hora que ele pensa em fazer, ele tem um tempinho a mais para pensar se vai fazer realmente. Pode ser que ele decida não fazer. A pessoa o TDAH sem tratamento, ele vai pensar e fazer. Na hora que ele vê, ele já fez. Tá bom? Então, César, e esse diagnóstico, será que posso ainda ter? Como eu disse, a maioria das pessoas que têm TDAH na adolescência não persistem no adulto. Mas pode ser que sim. Né? Aí, ó, inclusive fiz o teste de QI e o resultado foi um pouco acima do normal. Né? É comum isso acontecer. Apesar de o TDAH geralmente ter aquela imagem da pessoa que vai tirar nota ruim, que chega atrasado, né? Ele pode ter uma inteligência maior, sim. E até tem essa questão aí, que o TDAH ele está dentro de um pacote de transtornos do desenvolvimento da infância. Então, junto com o TDAH, pode ter dislexia. Ou seja, a pessoa não consegue, digamos assim, escrever algumas palavras, descalculia, que é uma dificuldade gritante só na matemática. Ela, pela aceleração do pensamento, pela rapidez do pensamento, ele escreve e come sílaba, ou pula até palavra, ele escreve uma, ele já pensou a palavra, antes de escrever, ele já pula para outra e já escreve outra. Entende? Tudo por conta da hiperatividade mental que acontece também. Então, fazer o tratamento para o TDAH na infância e na adolescência vai ajudar ele não só a ter notas melhores na escola, porque a nota é um detalhe, vai ajudar ele o aprendizado. E não é só o aprendizado técnico, não é só o aprendizado técnico do conteúdo, é o aprendizado de habilidade social, aprendizado de se relacionar com as pessoas. Porque quando a hiperatividade ela é mais intensa, nós temos aí, quando nós temos uma hiperatividade mais intensa, nós temos inclusive um preconceito dos próprios colegas da escola. Por quê? Porque já sabe que aquela criança ela é dita como mal educada. Por quê? Porque ela não contém um impulso. Na hora que ela pensa, ela já fez. Né? Ela quer ver o estojo do amiguinho. Antes dela pedir ou pensar se a professora está fazendo explicação, ela bate a mão no estojo, pega e está lá olhando o estojo. Né? Isso desagrada os outros.
né? E no contexto de infância, tem as disputas, né? E aí é onde dá um tapa, né? E a grande diferença do TDAH para o transtorno opositor desafiador é que muitas vezes o TDAH, ele dá um tapa no impulso, mas daqui a pouco ele não está nem lembrando, ele nem sabe que ele fez aquilo, não fez aquilo porque estava com raiva, ele fez porque ele pensou em fazer aquilo e já fez, né? E o transtorno opositor não. Ele fica com raiva, ele planeja, muitas vezes, um ato de violência. Então, é um diagnóstico diferencial também, principalmente na infância. Ok? A Clarice está perguntando, eu tenho dificuldade de concentrações, eu posso tomar esse remédio? A dificuldade de concentração somente, Clarice, ela não indica a necessidade de tomar um psicoestimulante. O TDAH é uma doença com muitos outros fatores envolvidos. Então, há necessidade de um diagnóstico adequado. Entende? Por que as pessoas temem muito o uso de medicamentos psiquiátricos? Por quê? Por que tanto o preconceito em relação aos remédios? Porque o transtorno psiquiátrico, a medicação psiquiátrica, ela foi usada no passado de uma forma abusiva. Hoje em dia ainda tem um pouco, mas como o mundo dá voltas, né? Existe uma tendência, e essa tendência se reverte, e depois ela volta de novo, e depois ela fica pequena. Então, houve no passado uma tendência ao abuso de medicações, ao abuso de substâncias, e há um movimento contrário da população de evitar, de não abusar. Então, porém, cada medicamento, ela tem a sua aplicação adequada, né? Por exemplo, os tarja preta, né? Os benzodiazepínicos, eles são medicações controladas, são medicações com possibilidade de prejuízos. E há necessidade da pessoa receber um diagnóstico adequado para poder tomar a medicação adequada. E as medicações hoje em dia são muito eficientes para o tratamento, quando feito um diagnóstico adequado e um tratamento, ou seja, a escolha da medicação adequada. Olá, boa noite, bela aluna, seja bem-vinda. O Rafael Faisal está comentando aqui. Boa noite, doutor, preciso sair do Rivotril. Legal, Rafael, esse seu comentário aí. Porque olha o que é mais comum chegar lá para mim no consultório. Doutor, eu odeio remédio, não quero tomar remédio, foi minha mãe que mandou vir no psiquiatra, ou então minha esposa que não me aguenta mais, eles que quiseram que eu vim aqui, mas eu não quero mais, eu não quero tomar remédio, acho que não tem problema nenhum. E aí eu vou investigar qual que é o remédio, o único remédio que ele está tomando, o único que não era para tomar, que é o tarja preta. Por quê? Porque qualquer colega médico, não psiquiatra, a pessoa está com dificuldade para dormir, a pessoa está com sintomas de ansiedade. Ele vai passar uma medicação que resolve na hora, ou seja, que vai fazer um tratamento emergencial. O tarja preta, o Rivotril, o benzodiazepínico, que causa dependência, diminui memória a longo prazo, né? Então, essa pessoa chega lá para mim com um monte de resistência em relação ao remédio e chega lá para mim tomando o único remédio que não era para estar tomando. Ou seja, isso até é uma máxima de Freud, né? Que a gente acaba sendo dominado por aquilo que a gente nega, por aquilo que a gente rejeita. Então, ele não quer tomar remédio, mas chega lá para mim tomando o único remédio que não era para estar tomando. Aí eu explico, olha, existem medicações tarja vermelhas, que são seguras, não causam dependência, não diminuem memória. Pelo contrário, são medicações que protegem o seu cérebro de uma destruição que um quadro de depressão e ansiedade, por exemplo, faz se a pessoa passar muitos anos com sintomas, né? Uma pessoa com uma depressão moderada a grave, que passe, por exemplo, 15 a 20 anos, sem tratamento, seja porque não quer, ou seja porque não tem acesso, ou seja porque é resistente a todos os remédios, ou seja, 20 anos com sintomas de depressão. A gente faz uma tomografia do cérebro dessa pessoa e dá diminuído de volume. A gente faz testes de inteligência e dá todos rebaixados para a idade. Ou seja,
a doença, ansiedade, depressão, TDAH, transtorno bipolar e as mais graves, obviamente, esquizofrenia, elas causam um processo de deterioração da capacidade intelectual e do próprio cérebro orgânico. Ok? Rafael. Rafael está até rindo aí. É essa a dinâmica, Rafael? Você não quis tomar remédio e acabou morrendo no Rivotril? Infelizmente, isso acontece bastante. Até porque, o que acontece? Os remédios éticos, ou seja, os tarjas vermelhas, que tratam depressão, ansiedade, insônia, etc., você toma ele não faz efeito na hora. Ele demora uma semana para fazer efeito. Demora um mês e meio para ter um efeito pleno. Mas, na hora que toma o Rivotril, melhora instantaneamente, na hora. E isso é real. Porém, algumas horas depois, o sintoma volta de novo e é onde a pessoa tem a brilhante ideia de tomar mais um. E aí, por isso que causa dependência, os tarja pretas, e causa também o que a gente chama de fenômeno de tolerância, que é a necessidade de se tomar uma quantidade cada vez maior. Que isso acontece com droga de abuso. Por isso que o tarja preta é tarja preta. Por isso que ele é, né, mais controlado. Por quê? Porque a pessoa tem uma melhoradinha. Toma o remédio, melhora. Daqui a algumas horas piora de novo, ele toma de novo. E se ele ficar um tempo sem tomar, o sintoma volta pior do que estava antes. E aí a necessidade da quantidade de remédio vai aumentando. Isso acontece com tarja preta no tratamento da depressão e da ansiedade. E pode acontecer com a pessoa que não tem TDAH e tomar psicoestimulante. Para estudar melhor. E eu já falei aqui na live que isso é um engano. A pessoa se sente mais eufórico na hora que toma, se sente melhor, acha que produziu mais, mas os estudos mostram que não produziu mais. Ok? Muito obrigado, gente, pela participação. Nós já temos aí 56 minutos de transmissão ao vivo. Deixa eu ver os últimos comentários aqui, para a gente ir já partindo para o encerramento. Olá, Cida. Boa noite, obrigado pela participação. Está perguntando, doutor, é verdade que quando a gente está tomando remédio para depressão, se a gente parar pode ocorrer efeito contrário? Mais ou menos, tá, Cida? É mais ou menos o seguinte, os remédios para depressão são muito eficientes, certo? Só que eles demoram um mês e meio para fazer efeito. E aí a pessoa melhora. E os estudos mostraram que logo depois que a pessoa melhora, se tirar o remédio, ela piora 2, 3, 4 semanas depois. Ou seja, demora um pouquinho. Não é que tira o remédio e um dia, 2 dias já está pior. Não. Essa pessoa demora um pouquinho para piorar. Então, os estudos mostraram isso. Então, estabeleceu-se um período de manutenção do tratamento, onde a pessoa continua tomando a medicação, mesmo se sentindo bem. Esse período de manutenção é de aproximadamente 8 a 10 meses. Onde, vencido esse período de manutenção, a gente reduz a dose do remédio devagarzinho e tira o remédio. Então, o tratamento para depressão e ansiedade tem início, meio e fim. E a pessoa pode nunca mais ter o problema. Algumas pessoas podem voltar a ter problema depois de alguns anos, ou seja, voltar a ter sintomas de depressão e ansiedade. As pessoas que mais voltam a ter sintomas de depressão e ansiedade após um tratamento são as que não fizeram uma boa psicoterapia durante o período do tratamento. Ok? Então, gente, foi bom demais estar com vocês. A Anitta Santos está comentando aqui. Do que se origina o transtorno de déficit de atenção? Sendo que a cada dia aumenta entre a população. Anitta, o que acontece é que aumenta o diagnóstico. Antes tinha muita criança com TDAH e não tinha diagnóstico. Hoje em dia o acesso ao diagnóstico é maior. Então, por isso que parece que está aumentando a incidência, mas não é a incidência que está aumentando, não. Está aumentando o diagnóstico. E eu falei no começo da live, depois você pode assistir que vai ficar gravado, que as causas mesmo são predominantemente genéticas e uma participação menor do ambiente. O ambiente, diga-se de passagem, é uma referência ruim parental, ou seja, de pai e mãe. Ok? Infelizmente, não vai dar para a gente responder todas as perguntas. Uma ultimazinha aqui. Não vai dar nem para a última, não, porque a gente está completando 1 hora e a gente tinha combinado de fazer 1 hora. Ó, beijo no coração para vocês. Obrigado pela participação de todos. E logo a gente tem mais transmissão ao vivo. Se liga na página, curte, compartilha com seus amigos essa transmissão aqui, tá bom? Beijão, até a próxima.